Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui para para um novo vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Pablo Vinícius e vocês estão no canal Doutrina das Escrituras. E sem mais delongas, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante com vocês, que é um assunto que é pouco comentado, é pouco abordado, né? Pelo que eu tenho visto hoje aí no meio cristão, né? E esse vídeo vai ser bem objetivo, eu vou ser bem contundente, bem direto, né? Bem sucinto em tratar desse assunto com vocês, que principalmente vai esclarecer muito aí para os novos convertidos, para aqueles que estão iniciando aí no estudo bíblico, e enfim. E hoje então eu decidi abordar esse assunto e tratar com vocês, que é sobre as diversas traduções da Bíblia que nós temos hoje. E qual é a importância dessas diversas traduções que nós temos hoje. Há uma importância, óbvia. Então eu quero citar eu quero mostrar para vocês algumas traduções que eu possuo aqui, que são muito utilizadas entre o povo de Deus aí, né? Entre o povo cristão, né? E falar também aqui, abordar nesse vídeo de hoje, que vai ser um vídeo rápido, um vídeo bem elaborado, bem organizado aqui. Eu fiz aqui um compilado, um roteiro para tratar desse assunto com vocês, sobre as diversas traduções da Bíblia para o português, né? Então vou mostrar para vocês aqui que eu tenho em minhas mãos aqui, muitas traduções que eu uso, né? Para fazer comparação dos textos. Que eu vou tratar também sobre métodos de equivalência formal e equivalência dinâmica, que são utilizadas nessas versões. Então, sabemos que, antes de mais nada, de eu começar a tratar desse assunto, que a Bíblia é uma só, é a palavra de Deus em todas as épocas da história. Ela é inerrante, infalível e inspirada por Deus. Mas existem muitas e inúmeras traduções da Bíblia hoje no meio cristão, né? Traduzida pelo português. Então, os estudiosos, né? Os cristãos estudiosos da Bíblia, que eles vão se valer de inúmeras traduções para poder entender, fazer comparações aí dos textos no momento do estudo, né? Para poder chegar numa conclusão mais óbvia daquilo ali, né? Por exemplo, quando você tem o hábito de pregar nas igrejas, você vai se valer no momento quando você estiver preparando o seu sermão ali para pregar numa igreja, você vai ler o texto no qual você vai basear a sua mensagem e você vai comparar eles com outras versões. Então eu quero mostrar para vocês aqui alguma dessas versões que eu utilizo para a gente poder então entrar no assunto. Perfeito? Pois bem, eu vou mostrar das mais literal, né? E da mais formal, da mais literal e da mais dinâmica. Eu vou já falar desse assunto com vocês. Então, eu tenho aqui em minhas mãos, que eu faço uso da Almeida Corrigida Fiel, que é uma tradução por equivalência formal ou literal, né? O que é uma tradução por equivalência formal? Que é utilizado do texto original para a tradução dessa Bíblia, palavra por palavra. A tradução por equivalência formal, ela pega o termo original, palavra do manuscrito original, seja ele do Antigo Testamento ou do Novo, e traduz para o português nessa versão aqui, nessa tradução, ainda que não faça tanto sentido para o português de hoje, né? Porque vale ressaltar que o primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito há 3.500 anos atrás, que é o livro de Gênesis. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, o Apocalipse de João do Novo Testamento, ele tem 2.000 anos. Então os termos, a linguagem na qual foi utilizada naquela época, ela não é tão fiel traduzida para o português de hoje. Então, o método de tradução por equivalência dinâmica, ele faz isso, né? Eles trabalham para fazer isso. Eles fazem isso, eles traduzem palavra por palavra para algumas dessas versões, como por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a ACF, ela utiliza o método de tradução por equivalência formal.
trazer cada palavra do original para essa tradução aqui, ainda que não faça tanto sentido hoje, né? E que acaba não se tornando tão fiel aos originais, porque você imagina traduzir palavras do hebraico para o português hoje, né? Fazer isso é um trabalho bem minucioso, bem detalhado. Então eu tenho aqui em minhas mãos aqui a Almeida Corrigida Fiel, que utiliza esse método de tradução por equivalência formal, a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né? E a ARA, né? No caso, a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Essas Bíblias, a maneira de tradução que é usada, a maneira que é usada para a tradução delas é de forma literal, né? Então, e eu vou mostrar logo em seguida as versões que são utilizadas no método de equivalência dinâmica, que não tem por objetivo trazer necessariamente o texto original do manuscrito para essa versão em português, mas trazer o sentido daquele termo original para a língua de hoje, para que faça sentido hoje. Eu vou já explicar isso de forma mais clara, mais didática, para vocês poderem entender quando eu fizer a comparação dos textos bíblicos nas versões mais formal e nas versões mais dinâmicas. Perfeito? Então, pois bem, espero que até aqui vocês tenham entendido, porque também é um assunto que eu estou aprendendo ainda, mas eu já consegui assimilar várias questões sobre esse assunto e trazer para vocês. Pois bem, as diversas traduções da Bíblia para o português. Sabemos que temos diversas traduções, como por exemplo a ARC, que eu acabei de mostrar aqui, Almeida Revista e Corrigida, que é essa daqui, né? Sabemos que aí temos também aqui a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, né? E temos também a nova Almeida atualizada, a Almeida Revista Atualizada, que é essa daqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui, a Almeida Revista Atualizada. Dentre essas versões da Bíblia que nós temos também a nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais moderna, que é uma versão mais atual, que é a atualização dessa daqui da Revista Atualizada, atualização não da Bíblia, mas da linguagem, do português. Essa tem um português mais formal, mais refinado, mais rebuscado, um português mais polido, mais antigo, porque é uma tradução por equivalência formal, e essa tem um português mais acessível, né? Uma linguagem mais modernizada, no sentido da palavra, né? Vamos dizer assim, né? Mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Então ela tem uma leitura bem gostosa, bem fácil bem fácil compreensão. Pois bem, agora vamos falar então sobre tipos de traduções para a gente poder então começar a comparar aqui os textos das diferentes versões e entender o porquê então de tantas versões, né, que nós temos hoje no mercado aí, no mercado gospel, né, nas livrarias e tal. Porque você, por exemplo, que está me assistindo, quando você se interessar em comprar uma Bíblia, você novo convertido, você que já faz, que quer iniciar o estudo das Escrituras a fundo mesmo, você vai precisar de diversas versões da Bíblia, diversas traduções, como no meu caso eu tenho aqui diversas, né? Eu tenho também aqui a King James, que utiliza o texto por equivalência formal, né? O que é o método de equivalência formal? O que é um método de equivalência formal? Ele busca traduzir o texto de forma literal, palavra por palavra, e mantendo a estrutura original da tradução, que é por equivalência formal, né? Que no caso eu já mostrei que é utilizado para tradução da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, essa que estuda aqui a BKJ 1611, ou seja, a Bíblia King James 1611, ela utiliza o método de tradução por equivalência formal, ou seja, ela preservou, né? Ela preservou
o texto original, né? Ou seja, que ela traduziu do mesmo modo que está lá naquele manuscrito do Antigo Testamento, do hebraico, para essa versão, ainda que não faça tanto sentido, e ela vai se tornar de mais difícil compreensão. Que é essa de estudo aqui que eu quero mostrar aqui, ó. A BKJ, a 1611, ela tem esse estilo de tradução mais formal, certo? Então, continuando aqui, tipos de tradução, equivalência formal. Deu para vocês entenderem um pouco, né? Equivalência formal busca traduzir o texto de forma literal, ou seja, traduzindo os estudiosos, uma comissão de estudiosos é o que fica responsável por traduzir, por fazer esse trabalho. Então eles vão pegar a base de manuscrito do Antigo Testamento, que é o texto massorético, que é utilizado o texto hebraico para essas traduções, né? E vão pegar palavra por palavra desse texto e vão traduzir para essa versão em português, né? Eles vão fazer isso no sentido formal ou literal, né? Então, preservando assim o sentido linguístico do texto. Mas muitas das vezes não faz tanto sentido, não é tão fiel aos originais para o português de hoje, né? Que são línguas totalmente distintas, diferentes. O hebraico de 3.000 anos atrás para o português de hoje. Muitas das vezes é mais fácil você traduzir não o termo exatamente, mas o sentido daquele termo, facilitando assim para o leitor e sem descaracterizar o texto, sem deixar com que o texto perca a sua essência, o seu sentido. Fuja daquilo que é de fato o texto, né? Daquilo que o leitor quis transmitir, daquilo que o autor quis transmitir aos leitores, certo? Então, o texto por equivalência formal, ele busca traduzir o texto de forma literal, palavra por palavra, mantendo a estrutura original do texto, traduzindo, mantendo a estrutura original do texto. Traduções que é por equivalência dinâmica, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James 1611, igual eu já mostrei. Essas traduções são as mais usadas hoje, por equivalência formal, certo? Então vocês vão entender por que tem tantas versões hoje no mercado, né? E por que tantas versões se a Bíblia é uma só a palavra de Deus? Mas tem um porquê, tem uma importância muito grande. Pois bem, agora vamos ver então traduções por equivalência dinâmica. E aqui busca trazer não o termo original, não palavra por palavra como a tradução por equivalência formal, mas o sentido daquela palavra, facilitando para o leitor. Quais são as traduções que utilizam o método por equivalência dinâmica? A Nova Almeida Atualizada, ela não traz palavra por palavra do original, mas ela traz o sentido, como se fosse a interpretação daquele termo original, aquilo que o autor quis dizer, escrever, com a linguagem da época, de 3.000 anos, para essa tradução. Ela vai trazer de forma dinâmica, mais fácil, entendeu? E preservando o sentido do original, isso é muito importante, preservando o sentido. Eu vou fazer as comparações dos textos, aí vocês vão entender melhor, entendeu? Traduções por equivalência dinâmica, como eu já mostrei, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, que é essa versão que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí que deixa eu ajeitar meu celular aqui, pessoal, me perdoe porque eu estou tendo que improvisar aqui. Ó. A NVI, a nova versão internacional, que é uma leitura muito acessível, com português mais atualizado, né? É uma versão muito, muito gostosa de ler também. E às vezes quando eu estou fazendo um estudo de um livro numa versão mais formal, e existem termos de difícil compreensão, palavras de difícil compreensão, porque foi traduzida, lembrando, de forma literal, método por equivalência formal. Aí eu vou para que tem um método por equivalência dinâmica, que ela vai trazer o sentido daquilo que eu estou tentando entender, de forma mais prática, de forma mais acessível, mais clara para mim poder entender, para o leitor poder entender, né? Então, as que tem as que são por equivalência dinâmica são a Nova Almeida Atualizada, a NVI, quando vocês vão entender, e a NTLH, que eu não tenho em mãos. Pois bem,
essa foi a primeira parte do vídeo. Agora vamos para a segunda. A primeira parte do vídeo foi as diversas traduções da Bíblia. E eu mencionei algumas aqui das inúmeras que tem. A Almeida Revista Corrigida, as que são mais usadas, né, entre o povo aí. A Almeida Revista Corrigida, que é a ARC, a Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que é a atualização da revista atualizada, a atualização não da Bíblia, mas a atualização da linguagem, do português, mas preservando o sentido de ambas, né? A NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução por equivalência formal, né? E a NTLH. Pois bem, e vimos aqui então sobre tipos de tradução, os dois tipos de tradução que são utilizados nessas versões, que é o método, como vai ser traduzido essas versões, equivalência formal e equivalência dinâmica, né? Equivalência formal busca trazer palavra por palavra do original, o termo original, para essa versão em português, né? Já quando por outro lado, a tradução por equivalência dinâmica busca trazer não o texto exatamente, mas o sentido do texto, facilitando assim para o leitor. Então vamos para a segunda parte do vídeo, né? Essas então, eu vou ler aqui, essas então são as versões por equivalência dinâmica, que busca traduzir o sentido do texto, adaptando a linguagem para que a mensagem seja compreensível para o leitor. Exatamente. Ela faz com que esse método de tradução por equivalência dinâmica faz com que a mensagem seja mais compreensível para o leitor, mais fácil, entendeu? E não desprezando assim o sentido do texto sagrado, que isso é muito importante, mesmo que seja por equivalência dinâmica, trazendo o sentido do termo original, mas ele tem que preservar o real significado do texto, a característica linguística do texto sagrado, dos manuscritos, entendeu? Então, esse é o objetivo. Agora, detalhe, a escolha da tradução da Bíblia ideal depende do seu perfil. Uns vão utilizar, uns gostam mais das que são traduzidas por equivalência formal, as versões mais clássicas, né? As mais antigas são a Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. O texto da King James 1611, que é essa daqui, ó. Essa tradução aqui, ela preserva muito os textos, o texto clássico, né? Que é o texto mais formal, né? Eu vou mostrar aqui exemplos, vocês vão entender melhor. Calma que eu vou chegar lá. Então, pessoal, queridos irmãos, basicamente é isso. Então, a escolha da tradução da Bíblia é ideal dependendo do seu perfil. Uns vão querer fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada e outros vão querer fazer na Corrigida e Fiel. Depende do seu perfil e das suas preferências. Se você busca uma leitura mais clássica, mais formal, que você já está adaptado, como alguns irmãos e algumas igrejas, algumas denominações faz uso, você vai se valer como por exemplo, Corrigida e Fiel, extremamente literal, ter um português mais clássico, mais polido, né? Um português com a linguagem mais rebuscada, né? Mais detalhada. Isso aí é para aqueles que querem uma leitura mais clássica, vai ser o texto mais fiel ao texto original, que no caso seria Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada. Podem ser boas opções. Se você busca uma leitura mais fácil e acessível, você vai poder utilizar então, como por exemplo, a NVI. Olha a importância das diversas versões. Se você quiser uma leitura mais dinâmica, mais acessível, você vai se valer da NVI. Nova Versão Internacional. Versão do português, não da Bíblia. Não é que a Bíblia foi atualizada. Está vendo as diferenças? A importância de nós compreendermos esse assunto sobre diversas traduções e tipos de traduções. Perfeito? Então, continuando. Aqui nós já fomos para a segunda
parte do vídeo, onde ele diz: se você busca uma leitura mais fácil e mais acessível, a NVI e a NTLH pode ser a mais adequada para você nesse sentido, perfeito? Agora, vamos comparar, agora que vem a parte mais objetiva, a parte técnica do vídeo, onde nós vamos poder compreender de forma mais clara sobre as diferentes traduções e os métodos de tradução. É sobre isso que estamos falando. Diversas traduções, por que a importância de inúmeras traduções, né, no mercado, e quais são os tipos de tradução, que são três no caso: o método de equivalência dinâmica, o método tradução por equivalência formal, tradução por equivalência dinâmica e meio termo. Tem versões que trazem ora a equivalência formal e equivalência dinâmica, ora ela vai trazer o sentido mais formal e alguns textos, livros, o sentido mais dinâmico. É interessante também. Pois bem, espero que vocês estejam entendendo aí, porque é o primeiro vídeo que eu faço, então eu fico um pouco meio que nervoso, mas faz parte. Então vamos lá, então, comparar os textos das diversas traduções nos seus tipos de tradução, perfeito? Tradução por equivalência formal, tradução por equivalência dinâmica, e entender a importância disso, né? Entender a importância dessas traduções. Pois bem, agora vamos comparar. Aqui já entramos na terceira parte do vídeo, da aula, na terceira parte da aula, que eu vou abordar aqui. No caso, são quatro partes desse vídeo. O primeiro é a introdução às diversas traduções. O segundo, tipos de traduções. Terceiro, as diversas traduções que trazem esses tipos de tradução por equivalência formal e dinâmica. Quarto, agora vamos então comparar as diversas versões da Bíblia em português, ok? Agora vamos compreender alguns textos bíblicos em diferentes traduções. Na quarta parte do vídeo, agora nós vamos entender, nós vamos comparar as diversas versões da Bíblia em português. Vamos comparar alguns textos, que eu estou me perdendo aqui, em diferentes traduções. Beleza. Vamos abordar aqui então. Espera um pouquinho, só um minuto, pessoal.